Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós abordaremos um caso clínico relacionado ao sistema renal. Então, nosso caso clínico diz respeito a uma paciente do sexo feminino, que tem 51 anos de idade e vai ao consultório queixando-se de inchaço persistente nos pés e tornozelos, de modo que não pode causar sapatos. Relata que há aproximadamente 2 a 3 meses notou um inchaço leve nos tornozelos e tomou alguns comprimidos de diurético de uma amiga, que pareceram ajudar, mas agora acabaram. Também relata que ganhou cerca de 15 quilos de peso nos últimos meses, apesar de fazer exercícios regulares e tentar manter uma dieta saudável. Sua história médica pregressa indica diabetes tipo 2, para a qual utiliza sulfonilureia. Não consulta o médico regularmente, nem controla a glicemia em casa. Nega disúria, mas relata que a urina é espumosa. Não tem febre nem dores articulares, exantemas ou sintomas gastrointestinais. Ao exame físico, ela apresenta edema periorbital leve, exudatos múltiplos e hemorragias pontiformes no fundo de olho. Edema depressível nas mãos, pés e pernas. Os pulmões estão limpos, o ritmo cardíaco é regular e sem sopros e o exame abdominal normal. Entretanto, ela tem sensibilidade superficial diminuída nos pés, nas pernas e na região média das panturrilhas. O exame de urina com fita reagente no consultório mostrou a presença de glicose e proteínas na urina, enquanto que os resultados para a presença de leucócitos, nitritos e sangue foram negativos. Os exames laboratoriais indicaram proteínas na urina, 4,3 gramas em 24 horas, albumina sérica de 2,1 gramas por decilitro, creatinina de 2,0 miligramas por decilitro e enzimas hepáticas, bilirrubina e fosfatase alcalina normais. Então, o que nós vamos fazer agora é começar a desmembrar as informações desse caso clínico para tentar chegar ao diagnóstico dessa paciente e discutir um pouco da fisiopatologia da condição. Então, inicialmente, a gente começa prestando atenção nas queixas da paciente. E a principal queixa dela, é um inchaço persistente nos pés e nos tornozelos, tá? Vários fatores poderiam causar esse inchaço persistente. Dentre eles, fatores relacionados a disfunções renais ou cardiovasculares, poderia haver uma disfunção hepática de fundo também. Adicionalmente, ela cita que ganhou peso nos últimos meses, em torno de 15 quilos, apesar de fazer exercícios regulares e tentar manter uma dieta saudável, Então, fica a dúvida que ganho de peso é esse, porque esse ganho de peso, ele pode estar relacionado ao inchaço persistente nos pés e tornozelos, que indica edema, Então, ela pode estar com uma retenção de líquido, e essa retenção de líquido, então, está aumentando o peso dela, ou ela pode ter algum distúrbio metabólico associado. A história médica dela cita claramente a presença de diabetes do tipo 2, aquela diabetes na qual o indivíduo ou é resistente à insulina ou produz insulina insuficiente. Ela relata que faz tratamento com um fármaco que age diretamente nas células beta, induzindo a secreção de insulina. Mas apesar de utilizar essa medicação, ela não consulta um médico regularmente nem controla a glicemia em casa, Apesar dela não ter disúria, ela relata que a urina dela é espumosa. Urina espumosa é um indicativo de proteinúria, ou seja, presença de proteínas na urina. E a gente sabe que as urinas normalmente não devem aparecer na urina. Primeiro porque elas são pouco filtradas, porque elas são moléculas bastante grandes, difíceis de passar
através da membrana de filtração do glomérulo, né? E segundo, porque alguma proteína que é filtrada ainda pode ser reabsorvida por endocitose, tá? Mas então aqui a gente tem uma síndrome metabólica, o diabetes, e a gente tem um indicador de disfunção renal, né? Sugerindo então proteinúria, tá? E a gente sabe que dentre as consequências da diabetes estão alterações da função renal, né? Então a gente já começa aqui a tentar traçar uma relação, talvez, entre diabetes e essa possibilidade de proteinúria, tá? Essa paciente, né, ela também não tem sintomas de febre, nega dores articulares, não tem exantemas ou sintomas gastrointestinais, tá? Como houve um indicativo de possível proteinúria, né, a gente começa a procurar outras causas que não só a diabetes, que poderiam estar por trás da possibilidade dessa disfunção renal, tá? Então, a proteinúria, ela pode ser secundária a diabetes, como eu falei, mas pode ser secundária a outras causas, entre elas o lúpus eritematoso sistêmico, né, que tem como sintomas gerais a febre e como sintomas específicos, então, dores articulares, manchas na pele, pode haver inflamação da pleura, hipertensão e problema nos rins, certo? Mas todos esses sintomas estão ausentes, né? Então a gente ainda continua com a hipótese de uma possível relação entre diabetes e essa urina espumosa. Então, o exame físico, né, ele vai acrescentar várias informações adicionais, tá? Então, entre elas, a gente observa edema periorbital leve. Então, o edema periorbital, né, tem como suas causas mais comuns a insuficiência cardíaca, a cirrose e a síndrome nefrótica. Então, eu já grifei aqui a síndrome nefrótica, por quê? Porque na história médica dela apareceu uma urina espumosa, certo? Então, o raciocínio aqui está sendo levado em direção ao rim, né? Ela também apresenta vários exudatos e hemorragias pontiformes no fundo do olho, que indicam uma retinopatia, né? E essa retinopatia até poderia ter origem na diabetes. Então, aqui eu já tenho um indicativo de que talvez a diabetes dessa paciente, né, já esteja tendo um impacto negativo em outros órgãos e sistemas, tá? Além dessas hemorragias pontiformes no olho, né, também se observa edema depressível. Então, o que vem de encontro ao relato da paciente de inchaço de pés e tornozelos, né? Então, esse edema, ele está sendo observado nas mãos, nos pés e nas pernas, certo? Formação de edema normalmente começa em membros inferiores, né? Mas à medida que a condição renal progride, né? Esse edema pode ser localizado também em membros superiores, em outras partes do corpo, tá? Então, esse edema sugere novamente, né, excesso de líquido tecidual, portanto, e sugere uma disfunção renal, tá? Adicionalmente, essa paciente, ela tem uma sensibilidade superficial diminuída nos pés, então, indicativa de possível neuropatia periférica diabética, tá? Então, nesse exame físico, né, a gente já tem indícios que fecham com uma disfunção renal, que é a questão do edema,
né? E indícios de que a diabetes já está cobrando o seu preço, né? Que é a questão da neuropatia e da retinopatia. Então, reforçando aquele vínculo inicial que a gente fez entre diabetes e uma possível disfunção renal. O exame de urina feito no consultório com fita reagente mostra a presença de glicose e de proteínas na urina. Os demais fatores analisados, né, como leucócitos, nitrito e sangue, foram negativos, né, indicando a ausência de um estado inflamatório ou lesão. A presença de glicose, ela indica claramente que essa paciente está com a diabetes descompensada, que vem de encontro ao histórico médico dela, onde ela relata que, apesar de tomar medicação, ela não controla a glicemia no domicílio, nem vai com frequência ao médico, certo? Adicionalmente, a presença de proteínas na urina, ela vem de encontro ao relato de urina espumosa. Então, com base nas informações que a gente tem até aqui, no caso clínico, né, foram pedidos alguns exames laboratoriais, tá? Entre eles, a análise de proteínas na urina, que deu como resultado 4,3 gramas em 24 horas, ou seja, um valor bem superior ao valor normal esperado, que é menor que 1,5 gramas, tá? Então, nessas 1,5 gramas, a gente vai ter 20 a 30 miligramas de albumina, 10 a 20 miligramas de proteínas de baixo peso molecular que conseguem passar pela membrana de filtração, né? E 40 a 60 miligramas de proteínas secretadas pelo próprio rim, né? Então, essa é a constituição normal das proteínas que podem ser perdidas num período de 24 horas. E o valor da paciente deu bem superior a isso, tá? Então, esses altos níveis de proteína na urina vêm de encontro, né, a desconfiança de uma síndrome nefrótica, né, que nós já lançamos lá atrás em função da urina espumosa e do fato da diabetes predispor a essa síndrome nefrótica, certo? Então, a presença de proteínas na urina é uma característica chave de disfunções glomerulares, tá? Adicionalmente, a gente observa que baixos níveis de albumina sérica, né? Então, a albumina sérica deu 2,1, abaixo do limite inferior de normalidade. A creatinina sérica deu elevada, né? Então, indicando uma diminuição de filtração glomerular. E enzimas hepáticas, bilirrubina e fosfatase alcalina, deram normais, certo? Então, a função hepática dessa paciente está normal, né? Então, o que a gente tem é realmente perda de proteínas na urina. Então, o que vai acontecer na síndrome nefrótica, né? Qual é a fisiopatologia da síndrome nefrótica que está relacionada, né, ou que é gerada por uma disfunção glomerular, tá? Então, inicialmente, o que a gente observa na síndrome nefrótica é um aumento da permeabilidade capilar. Então, são alterações vasculares secundárias à diabetes que a paciente refere, certo? Provavelmente, né? Então, até agora, a gente não tem nenhum outro indicativo do que possa estar alterando essa permeabilidade capilar. Se a permeabilidade capilar aumenta, né, o indivíduo ele vai estar predisposto a maior perda de proteínas na urina, porque a membrana de filtração ela vai estar mais permeável a proteínas, tá? Então, além de perder a albumina, né, que é uma proteína abundante e bastante pequena, né, várias outras proteínas vão ser perdidas na urina. Se o fígado,
não consegue compensar essa perda de proteína na urina com um aumento de produção, se desenvolve a hipoproteinemia e hipoalbuminemia. E nos exames, né, que foram solicitados, foi relatado uma hipoalbuminemia no plasma, certo? Uma hipoalbuminemia sanguínea. Então, e o fígado não estava com alterações. Então, isso é um claro indício de que essa perda de proteína na urina, ela não está conseguindo ser reposta pelo fígado, certo? Bom, se diminui o nível de proteínas no plasma, diminui a pressão oncótica do plasma. E se nós nos lembrarmos, né, dos fatores físicos, das pressões envolvidas na filtração e reabsorção através de capilares, né, no nosso organismo, a gente vai lembrar que a pressão oncótica é uma das forças favoráveis à manutenção de líquido no meio intravascular. Se agora essa pressão oncótica está diminuída, né, a eficiência dela para manter líquido dentro dos vasos também está diminuída, tá? Então, na realidade, nessa situação, a diminuição da pressão oncótica plasmática vai permitir a formação de edema em vários órgãos e tecidos, certo? Esse edema, já que ele significa saída de líquido dos vasos para os tecidos, ele vai diminuir a volemia sanguínea. E agora, se eu tenho menos volume de sangue, obviamente que vai diminuir o meu fluxo sanguíneo renal. Se diminui o fluxo sanguíneo renal, diminui a filtração, né? Então, nós temos a creatinina indicando esse fator, né? Essa queda de filtração glomerular vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E a gente já sabe que o sistema renina-angiotensina-aldosterona faz a retenção de água e sódio. Essa retenção de água e sódio vai ter por função expandir o volume sanguíneo. E essa expansão do volume sanguíneo vai gerar aumento da pressão arterial, então retroalimentando esse edema inicial. Então, a tendência ao edema se torna cada vez mais intensa, né? Já que o indivíduo está aumentando a pressão arterial dele e, ao mesmo tempo, está diminuindo a pressão oncótica plasmática. Então, a paciente revela que já ganhou 15 quilos de peso, né? Como ela está perdendo muita proteína, provavelmente ela está tendo perda de massa muscular, mas essa perda de massa muscular está sendo totalmente mascarada, né, por um aumento de peso ocasionado por esse edema, certo? Então, a gente tem uma situação aqui na qual a gente tem o favorecimento desse edema que é muito claro nessa paciente, tanto pela queixa dela, quanto pelo exame físico dela, né, quanto pela presença de fatores que podem gerar esse edema, como hipoproteinemia e hipoalbuminemia, certo? Então, o nosso diagnóstico aqui é uma disfunção glomerular, né, a síndrome nefrótica, secundária, então, ao diabetes, já que a gente não tem outras disfunções que poderiam gerar síndrome nefrótica presentes. Então, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre as características da síndrome nefrótica e das disfunções glomerulares, né, eu sugiro para vocês esse livro, Nefrologia Clínica, Abordagem Abrangente, especificamente o capítulo 15, tá? Que é a introdução à doença glomerular. Então, esse livro está disponível na biblioteca online da nossa universidade.